Vamos lá, turma, continuando, porque deu um probleminha aqui no meu celular, minha memória carregadinha, né? Então, vamos lá, continuando no sexto, me falando lá, vou continuar, tá? Vou lá no comecinho. Planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. Então, o planejamento da escola, ele vai ser todo voltado para o que precisa ser trabalhado durante aquele ano, com as turmas, montar o projeto político-pedagógico, quais são os projetos que a escola vai fazer, enfim, esse é o planejamento escolar, tá? Então, vamos lá, no sétimo vem falando, planejamento político-social, tem como preocupação fundamental responder as questões para quê, para quem e também com o que. A preocupação central é definir fins, buscar conceber visões globalizantes e de eficácia para atingir esse projeto social, político-social, né, o qual você vai trabalhar, para quem eu vou trabalhar, né, para quem eu vou trabalhar e também o porquê, né, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. No planejamento, lá no oitavo, vem falando sobre o planejamento operacional. A preocupação é responder as perguntas: o que, como e com que, tratando prioritariamente dos meios. Tem a sua expressão nos programas e, mais especificamente, nos projetos, né, sendo, sobretudo, tarefas de administradores, onde a ênfase é o presente momento da execução para solucionar problemas. Então, eles vão voltar muito mais para os projetos pedagógicos, o que eu quero alcançar, de repente um tema falando sobre violência, falando sobre saúde, né? A gente está aí no meio de Covid, então falando sobre saúde, falando sobre o que é uma bactéria, como ela funciona, o que é um vírus, como funciona, né, no nosso organismo. Então, a gente vai trabalhar mais voltado para os projetos pedagógicos. Então, vamos lá. Plano é um documento utilizado para o registro de decisões do tipo: o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer e com quem fazer. Então, o plano de aula, ele tem que estar todo elaborado, voltado para isso, né? Então, vem aqui, ó, lá na página 5, vem falando assim: o plano é um guia e tem a função de orientar a prática, partindo da própria prática e, portanto, não pode ser um documento rígido e absoluto. Ele não pode ser absoluto, ele tem que ter uma avaliação, né? Ele tem que ir e voltar, né? Eu tenho que ter essa flexibilidade no meu planejar, tá? Ele é formalização dos diferentes momentos do processo de planejar, que por sua vez envolve desafios e contradições. Vamos lá, o 2. Plano Nacional de Educação é onde se refere toda a política educacional de um povo, inserido no contexto histórico, que é desenvolvida a longo, médio ou curto prazo. 3. Plano escolar é onde são registrados resultados de planejamento da educação escolar. O 4. Plano de curso é a organização de um conjunto de matérias que vão ser ensinadas e desenvolvidas em uma instituição educacional durante o período de duração de um curso. O 5. É um plano de ensino. É um plano de disciplina, de unidade e experiências proposta pela escola, professores, aluno ou pela comunidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre projeto. Aqui na apostila vai falar assim: projeto é também um documento, produto de planejamento, porque nele são registradas as decisões mais concretas de propostas futuristas. Trata-se de uma tendência natural e intencional do ser humano. Como o próprio nome indica, projeto é lançar para frente, dando sempre a ideia de mudança de movimento. Então, toda vez que eu monto um projeto,
eu tenho sempre uma visão no qual, quando eu montar esse projeto e ele for colocado em prática, ele vai mudar algo, ele vai transformar algo. Então, o projeto ele está sempre com essa visão de alcançar alguma coisa muito maior lá na frente. Vamos lá, o 2, ele vem falando assim, projeto pedagógico, segundo Vasconcelos e para Veiga, o projeto pedagógico deve apresentar as seguintes características. Vamos ver quais são essas características. A, ser processo participativo de decisão. Então, ele vai ser um processo ao qual você vai ter ali a decisão a tomar. Preocupa-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições. A C, explicita princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todo o projeto comum e coletivo. A D, contém opções explícitas na direção de superar problemas no decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica. Tô ficando cansada, gente. Letra E, explicita o compromisso com a formação de decisão. A F, nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem. A G, ser exequível e prover as condições necessárias ao desenvolvimento e à avaliação. A H, ser uma opção ser uma ação articulada de todos os envolvimentos com a realidade da escola. Aí, ser construído continuamente, pois como produto é também um processo. Então, todas essas, da letrinha A até a letrinha E, é onde você vai aí montar a sequência do seu projeto, verdade? Então, vamos lá. A3, projeto político pedagógico da escola precisa ser entendido como uma maneira de situar-se no horizonte de possibilidades a partir das respostas e perguntas tais como: quais são essas perguntas e respostas? Que educação se quer? Que tipo de decisão, cidadão se deseja e para que projeto de sociedade, né? E para quais são esses projetos no qual esse cidadão vai interagir, né? Que sociedade? Como ele vai interagir? Dissociar a tarefa pedagógica do aspecto político é difícil, né? É muito difícil você desassociar isso. Mas vamos lá, continuando. Instrumento teórico metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada e organizada. O que é essencial, que é mais essencial, participativa. Quando você tem um projeto político-pedagógico na escola, você tem toda uma escola com a responsabilidade de fazer isso dar certo. Então, é muito participativo. É uma metodologia de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os agentes da instituição. Fato a ser político. Falar da construção do projeto pedagógico é falar do planejamento no contexto de um processo participativo, onde o passo inicial é a elaboração do marco referencial, sendo este a luz que deverá iluminar o fazer das demais etapas. Então, é o que eu falei para vocês. Dentro de um projeto político-pedagógico, você tem que fazer com que todos estejam comprometidos a fazer aquilo dar certo, né? Desde do aluno até a direção da escola, tá bom? No mais, gente, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo e qualquer dúvida eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.